Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Mevraque Fé Além do Altar. E hoje estamos aqui com um quadro novo e especial, Testemunhos Reais. Não tem como deixar de sentir a presença do Espírito Santo, né não, Gabriel? Não tem como não sentir, né, cara. Eu vou falar pra vocês, hoje a gente estamos com uma convidada com uma história de vida muito forte, né, não tem como não sentir a presença de Deus, né. A gente temos que parar pra ouvir essa história. Seja muito bem-vinda, Diaconisa Rita. Amém, paz do Senhor, meus amados irmãos. Estou muito feliz de estar aqui, por essa oportunidade que o Senhor está me concedendo, e mais o cumprimento de uma promessa. Aleluia. Diaconisa Rita, conta pra gente, né, eh, o começo da sua história, né, antes da gente, conhecer a senhora, né, aqui na casa do Senhor, como era a Rita antes de conhecer Jesus? Bom, meu nome é Rita de Cássia, eu tenho 41 anos hoje, sou casada, tenho 3 filhos, e eu iniciei a minha caminhada com Jesus, graças a Deus, no amor. Quem ouvir vai poder pensar: "Ah, foi pela dor", não, foi pelo amor. Mais à frente vocês vão entender que foi pelo amor, com certeza. É, o que acontece é que eu vim de uma família muito religiosa, e ali a gente era muito idólatra, e eu servia a coisa que não agradava ao Senhor, e o Senhor ele é muito cuidadoso, amoroso, zeloso, e ele criou uma situação para eu ter um encontro verdadeiramente com ele. E eu me acidentei, e desse acidente, glória a Jesus, que Deus colocou pessoas maravilhosas no meu caminho, que já foram me encaminhando para um lugar correto, um caminho certinho. E o meu filho adoeceu, ficou com determinadas, uns surtos na mente, uns Hum, problemas psicológicos que ninguém entendia. E eu fui para hospitais, fizemos terapia, várias situação, não foi resolvido. Então entendemos que era uma situação espiritual. E ali eu fui apresentada, a uma igreja. E eu fiquei frequentando ali, congregando, visitando, mas sem muita responsabilidade, sabe, visitando. E eu falei, eu tenho que tirar algumas coisas do meu convívio, porque eu tinha, né, roupas, algumas coisas, objeto, e ali é porque eu recebi uma orientação, não aceitei muito, achei uma forma agressiva, eu falei: "Não, vou guardar isso aqui em casa e vou aguardar mais um pouquinho". E aí eu fazendo ali o tratamento ali com meu filho, uma irmã ela foi usada e falou: "Olha, isso daí tá muito estranho, parece ser espiritual". Mas eu não confundo muito a situação, porque eu tô aqui no meu trabalho, mas vai ver irmão o que tá acontecendo aí. E eu fiquei caminhando, pensando, reflexiva, já em casa, sem ir para lugar nenhum, mas sempre ali conversando com Deus: "Senhor, me orienta, o que está acontecendo na minha casa, o que está acontecendo, as coisas tá desandando de uma forma Interrompendo, estranha". nessa época você já tinha aceitado Jesus? Eu não ainda, Não né? tinha aceitado, verdadeiramente não, eu falei. É porque eu ia nos cultos, aceitava Jesus e ia embora. Aceitava Jesus todo culto. Tô tudo sem aceitar. Eu passei uns 10 anos aceitando Jesus, irmão, de verdade. Passei uns 10 anos aceitando Jesus, eu ia para o culto, ficava emocionada com a palavra, sentia todo aquele mover. Mas quando chegava no dia seguinte, eu não tinha responsabilidade, não conseguia, eu falei: "Ah, eu não vou conseguir, é muito difícil, eu tenho que deixar muitas coisas". Eu bebia, eu fazia várias coisas e eu falei: "Não dá para mim", né. E aí eu não tinha força para aquela situação. Mas o Senhor ele é muito maravilhoso, poderoso, e Ele criou uma situação, e eu encontrei uma pessoa, e ali a gente conversando, e ela me apresentou. É uma vida com Jesus. Eu olhei para ela e falei: "Nossa, você está muito diferente". E ela falou assim: "Ah, porque eu aceitei Jesus, eu estou congregando, agora numa igreja". Mas ela estava com semblante tão bonito, tão feliz, umas roupas tão diferentes, sabe. Eu falei: "Nossa, você está muito linda". E ali a gente conversando, eu pensei: "Eu acho que eu também quero isso para minha vida". Mas aí eu fiquei conversando com ela, e retornando ali para minha casa, me deparei com uma igreja.
E o pastor daquela igreja me chamou e falou: "Minha filha, é porque eu tenho orado, um exame, e você é uma serva do Senhor, é promessa de Deus". Eu falei: "Isso não dá para mim não, senhor. A minha vida é uma vida estranha, conturbada, eu gosto de sair, eu gosto de passear, eu tenho as minhas atividades, e essas roupas para mim não dá". Ele falou: "Dá, eu vou lá na sua casa fazer uma oração". Ele foi na minha casa, fez uma oração, e a libertação foi imediata, irmão. Minha casa tremeu, literalmente. Foi ali naquele momento ali. Foi, a libertação foi naquele momento, porque quando ele orou, eu senti aquele peso sair do meu corpo, da minha mente, e eu senti a presença verdadeiramente do Espírito Santo de Deus, porque ali a gente já chora, já se derrama em lágrimas, e eu senti. Foi pela primeira vez, né, que você Pela sentiu. primeira vez eu senti a presença do Espírito Santo, e a libertação foi De imediata. tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Igual a passagem ali do gadareno, sabe. Eu andava ali, mas a libertação foi imediata. As correntes cadeadas naquele momento todas se abriram, se romperam, e daquele dia em diante, irmão, pela glória de Deus, eu nunca recuei, nunca pensei: "Ah, eu vou parar, eu não quero mais", eu me afastei, eu me desviei, nunca. A glória do Senhor, nunca me desviei, estou até hoje no caminho, na presença do Senhor. E foi diferente daquele culto de domingo que você aceitava Jesus todo domingo. Foi diferente porque eu tive uma experiência sobrenatural, aquele dia, que eu tinha, alguns resíduos, ali guardado, e uma vez eu conversei com o Senhor, falei: "Ah, se o Senhor é Deus mesmo, eu vou tirar esse negócio da minha casa, mas alguém vai ter que vir aqui pegar, porque eu não vou me desfazer". E eu fiquei ali naquele tempo, guardando aquilo ali. E aquele homem de Deus, ele fez a oração naquele dia, e antes de sair da minha casa ele falou: "Calma aí, irmã". Aí ele citou que tinha aquelas coisas guardada, pegou, levou, e dali a libertação chegou. Deus revelou ele ali na hora, né. Revelou na hora. Mas foi uma oração que eu tinha feito para o Senhor. Calma aí que a gente vai chegar lá, então chegar lá. Primeiro o Gabriel tem uma perguntinha pra te fazer aí. Isso aí. Vai lá, Gabriel, Depois solta sua pérola aí. depois que aconteceu a sua conversão, como você disse, né, eu creio que foi ainda um processo que você ainda teve, né, por mais que você falou que se libertou, né, imediatamente ali dos vícios, mas teve um processo, né, uma caminhada. Como é que foi essa caminhada depois desse momento? Foi umas experiências sobrenaturais que eu tive, porque eu ia para a igreja e de repente eu sentia uns apagão na mente, eu não sei se era desmaio, eu não sei o que que era algo sobrenatural. E quando eu acordava eu já estava na igreja, eu falava: "Ué, mas eu não passei pela rua, como é que eu cheguei na igreja?". Não sei o que aconteceu até hoje, mas irmãos de oração me ajudaram a chegar até onde estou hoje, mas foi difícil. É difícil, porque você sente a opressão, é muita luta, é muitos acontecimentos que quem está de fora não entende, acha que é loucura. "Ah, mas é loucura acontecer isso. Ah, mas isso não existe". Então eu passei por esse processo, conversando com os pastores, as irmãs da oração, e eu ficava caladinha no meu secreto, eu não podia contar para ninguém, porque ninguém ia acreditar nas experiências que aconteciam comigo. E aí o interessante antes do Regis falar, que a senhora se apegou nas irmãs de oração, né. Me apeguei imediatamente. Imediatamente eu me apeguei, porque eu ia, assim, aos domingos, mas a palavra entrava, Aham. e eu não tinha força para caminhar. Mas eu lia a Bíblia em casa, e eu pensei: "Agora eu estou no estreito, ou eu vou seguir de verdade, ou não sei o que vai acontecer comigo". Porque eu vi acontecer com a minha avó, vi acontecer com a minha mãe, falei: "Comigo vai ter que ser diferente". E eu me apaguei, literalmente, às irmãs da oração. Todos os dias eu ia de manhã para oração, da oração eu ia para o trabalho, trabalho para casa, uma vida realmente com E Deus. isso que fortaleceu, né, porque, assim, é muito importante também as pessoas com que a gente anda junto, né, do nosso lado, que nos Com certeza. acompanha. Tanto tem o poder de nos ajudar, tanto também de destruir. Ajudar. É, Aí. pode falar, Regis. Então, vamos lá, Rita. Você nos contou aqui um pouquinho que você teve contato com outras religiões. Como foi essa busca espiritual? Você procurava alguma coisa
para se preencher em meio a essa busca constante que você tinha em outras religiões? Com certeza. Que eu sou uma pessoa de rir, de conversar, de brincar, mas no momento, assim, que eu tomava meu banho para dormir, colocava a cabeça no travesseiro, eu pensava: "Tá faltando alguma coisa É vazio, não, ainda não está completo. tão vazia, alguma coisa", e a gente não tem muito recurso, terapia, eu não queria fazer. Eu falei: "Ah, isso daí é coisa não dá", né, porque eu não tinha conhecimento, eu era ignorante, eu achava que não daria para fazer. E aí eu fui para outros caminhos, para eu poder suprir aquela necessidade, mas também chegava em casa, nada resolvia. E eu pensava que era carência de pai, porque eu não fui criada com meus pais. "Ah, mas pode ser carência", muitas pessoas falavam. "Ai, carência de pai, carência de mãe", e eu fui colocando aquilo ali comigo, e era muito enferma. Eu passei uma infância e uma adolescência de muita enfermidade, eu vivia passando mal, eu vivia em hospitais. E um dia alguém me apresentou um caminho, e chegando nesse caminho, eu achei que ia melhorar, porque realmente deu uma acalmada na minha vida, uma situação, as enfermidades deram uma acalmada, e eu falei: "Esse é o caminho". E ali eu fui me dedicando, fui me aprimorando, fui conhecendo outras pessoas, e gostei. Gostei porque o meu ego ele estava sendo preenchido naquele momento. E eu estava sendo idolatrada, literalmente, eu falei: "Poxa, não tem na minha casa". Eu não tenho do meu pai, não tenho da minha mãe, eu achei nessa situação, e ali eu fui me aprimorando, 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 até que chegou um dia que o Senhor me deu um sonho. E desse sonho eu não entendi, que eu estava, eh, num lugar, com uma Bíblia na mão e numa mesa, sentada numa mesa como se estivesse lendo uma Bíblia. E eu olhava por lado e via a parede azul, e eu pensava: "Ué, mas eu não conheço esse local no sonho". E aí, depois de algum tempo que eu fui entender que já era uma revelação da parte do Senhor. Que aquele pastor e que me chamou na rua, quando eu entrei para conversar com ele na igreja, quando eu olhei para as paredes daquela igreja eram as paredes que Deus tinha me mostrado num sonho, as paredes azul. E ali eu não podia ter dúvida, eu falei: "Lá atrás, no tempo de adolescência, lá atrás", eu falei: "Eu já vi esse lugar antes". Então eu senti no meu coração, eu falei: "Eu acho que agora eu estou no caminho certo". E estamos. Mas é difícil, irmão, se você não tiver fé verdadeiramente, porque você passa por muitas experiências que ninguém compreende, e você não pode estar conversando com ninguém, porque as pessoas não conseguem entender, né, porque é loucura para o homem, que é coisas fortes, espirituais, experiência, né, sobrenaturais. Mas eu me apego na palavra do Senhor. Me apego, porque é a palavra que liberta, e aquele dia a palavra libertou, e glória ao Senhor, estamos aqui. A senhora falando aí, eu me lembrei da história de José, né, José que s dos sonhos, né? que sonhou, ninguém entendeu, né, mas só que era o que Deus ele queria falar com ele. Ele tentou explicar, ele tentou falar, mas ninguém soube entender ou interpretar de forma certa, né. Mas lá pra frente, ao passar da história dele, as coisas aconteceu, muita coisa aconteceu, muito sofrimento, e aí quando chegou o tempo necessário, ele lembrou. Tá acontecendo o sonho que Deus me deu lá atrás, Verdadeiramente. não é verdade? José, eu gosto muito dessa história. Diaconisa Rita, conta pra gente como que era um pouquinho da sua rotina ali em outras religiões? Ah, eu era muito assídua ali, e eu era muito crente naquela situação, né. Então eu era muito dedicada, estava em todas, os compromissos que tinha, e eu ficava muito pouco em casa. E eu deixava muito meu filho de lado. Mas por essa responsabilidade que eu tinha lá dentro, porque era o ego, né, que eu não tinha em casa, aquela criação, aquela coisa ali,
E aí quando eu cheguei ali naquele lugar, eu fui muito bem recepcionada, eu fiz muitos amigos, e era muito, como é que eu vou dizer? Era muito legal para mim aquela situação. E ali eu fui me aprofundando, conhecimentos em várias coisas, e aí eu sou muito curiosa. Aí eu passei a ir ali, passei a acolá, passei a conversar com algumas pessoas a mais, entendida, e cada vez mais eu fui me aprimorando, porque eu tinha muitas promessas. Então eu seguia, porque eu falei: "Não, eu tô aqui, eu quero chegar no topo, porque eu tenho foco". Então eu já vivi uma vida ali oprimida, não tinha pai, não tinha mãe, era criada ali na casa dos outros, ouvi uma opção de situação. E ali eu cheguei e fiz amigos, fui muito bem recebida, tinha tudo, eu falei: "Opa, vai ser aqui que eu vou crescer, aqui eu vou me desenvolver". E ali eu fui me aprimorando cada vez mais. Eu falei: "Não, eu quero chegar no nível máximo, no nível máximo", porque tinha alguém. Eu falei: "Não, eu quero chegar igual essa pessoa aí, eu quero mandar, eu quero desmandar, eu quero ter essas regalia que tem ele", né, porque é uma hierarquia. Quem vai chegando, depois vai se aprimorando, e eu falei: "Não, eu quero status top, eu quero chegar naquele nível ali de mandar e desmandar". E eu fui com foco na missão que eu tinha na minha mente. Eu cheguei num nível, assim, que eu já estava como se fosse, em segundo lugar, quase chegando no primeiro. E quando eu já estava ali para chegar na meta, para bater a meta, quase ali na faixa, o Senhor falou: "Calma aí, agora não, Ixi. agora você vai ter uma experiência comigo". Foi quando eu comecei a ter sonhos lá, que eu não entendia, e aí eu conversava ali com aquela pessoa, falava: "Ah, isso é normal, fica tranquila". Mas algo acontecia ali de interessante naquele lugar. Todo primeiro sábado do mês a gente tinha uma consagração ali. E uma mulher de Deus fazia oração, e a gente lia a Bíblia, e pra mim eu achava normal, porque todos os caminhos levam a Deus, a gente escuta, todos os caminhos levam a Deus, então eu achava normal a gente ler Bíblia, a gente, orar ali o Pai Nosso, e ali eu fui orando, eu fui começando a ler a Bíblia, assim, mas sem compromisso nenhum com a palavra. Eu lia porque tinha ali, e eu sou uma pessoa, eu era é um pouquinho assim, nariz em pé, sabe. Eu tenho que me destacar. Então eu procurava estar sempre lendo, sempre atualizada, para quando tivesse alguma palavra ali, eu sempre estar à frente, sempre esperta, sempre ativa. E com isso, o céu foi me ganhando aos poucos, eu nem sabia que era estratégia de Deus. Eu ali lendo a palavra, participando de cultos, já avisando aquela mulher de oração, eu não sabia o que o Senhor tinha para mim. E passando-se um tempinho, as tribulação vieram, eu era uma pessoa muito nervosa, muito atribulada e alguma situação eu não levava desaforo para casa, eu falei: "Para mim não dá essa situação não, não dá para eu ficar mais aqui, porque o pau tá quebrando lá em casa, tá acontecendo uma opção de coisa, não quero mais para mim isso aí". Saí na boa, conversei e saí, mas levei as minhas coisas comigo, que eu falei: "Não, eu comprei, eu paguei". Não vou deixar nada para trás. Então eu peguei meu saquinho de lixo, literalmente, não foi saco de lixo. Peguei aquele saco preto de lixo, peguei minhas coisas e levei para minha casa. Era tudo que você usava lá no Era tudo que eu usava. Roupas, objeto, muitas coisas de valor material, tá. Tinha um valor material muito alto ali. E eu falei: "Não, vou levar para minha casa". Aí levei tudo para casa e começou as provas. Eu levei e meus filhos não dormia, meu esposo não dormia. E foi quando eu falei: "Gente, tem alguma coisa errada, eu tenho que procurar alguma situação, eu tenho que procurar um rumo para minha vida". E tinha um ponto ali de pregação onde eu moro. Aí eu me atentei, eu falei: "Eu vou então lhe fazer uma visita". Aí eu ia naquele ponto de pregação e mais uma vez todo culto aceitava Jesus. E eu conversei e a pessoa falou: "Ó, pega as coisas, leva, desfaz", sabe. Eu falei: "Eu não vou fazer isso", porque eu já tinha tido uma experiência lá na adolescência. Minha mãe pegou as coisas toda, jogou no mar e depois ela teve sérias consequências. Séria consequência, ficou muito doente, a enfermidade veio,
O espírito ali da loucura rondando também, era uma pessoa muito nervosa, e eu falei: "Eu não quero isso pra minha vida". Aí foi quando eu fiz a oração para o Senhor, eu falei: "Ó, se o Senhor existe mesmo, eu quero que alguém, eh, resolva essa situação. Chega lá em casa, fala alguma coisa, usa alguém". Aí foi quando esse pastor me chamou, na porta da igreja, falou: "Minha filha, eu tenho orado pra você 2 anos, e eu vejo coisas aí que você não tá bem, e aí eu vou lá na sua casa". Aí ele levou uns obreiros com ele, né, e eu fiquei aguardando ali. Aí quando ele chegou lá em casa, aí chegou ele, os irmãos, mas eu olhando, eu falei: "Gente, para de chegar homem dentro da minha casa, pelo amor de Deus, a escada estava cheia de homem, um hall da onde eu moro estava cheio de homem, minha sala", eu falei: "Mas quantas pessoas tem nessa igreja?". E aí ele fez aquela oração de libertação, Deus de vitória, me libertei. E no decorrer da caminhada eu perguntei para ele: "Por que que o senhor veio com tanta gente aqui na minha casa?". Ele falou: "Minha filha, fui eu e mais 2 obreiros, fomos em 3 homens só". Eu falei: "Não, não foi não", ele falou: "Fomos em 3 homens". E eu entendo que era o exército de anjo, né, pra pelejar ali pra aquela libertação. E ele fez aquela oração muito bonita, chorei, me emocionei, falei: "Agora eu vou me apegar com Jesus". Quando ele estava saindo já pra descer a escada, ele voltou. Ele falou: "Minha filha, lá no seu quarto, no seu guarda-roupa tem 4 saco preto, você pode pegar pra mim?". Ai, irmão, aquilo ali pra mim, acho que o céu pra mim abriu naquele momento. Falei: "Meu Deus, Deus existe, é verdade". Um homem que nunca me viu, me parou no meio da rua, contou a minha vida desde o ventre da minha mãe, fez uma oração que a minha casa chegou a tremer, e ele fala o que eu tenho guardado dentro da minha casa. Aí eu entreguei pra ele aquelas coisas, ele levou, desfez da maneira certa que tinha que ser desfeita, e ali foi outro processo, numa nova etapa já com Cristo. Mas deixa eu entender um pouquinho. Você acabou de dizer aí, Deus existe. Mesmo dentro daquela religião, você ainda tinha dúvidas que Deus existia? É, porque eu A ponto acreditava em outras coisas também. Então, para mim não era só Deus, era Deus e outras coisas. E eu falei: agora que eu abandonei eles, então eu me senti desprotegida". Eu falei: "Agora eu tô sozinha. Quem é que tá comigo?". Eu não estava mais com a maioria, porque era tanta gente que falava e que me acompanhava, e quando eu larguei tudo, eu me senti desprotegida. Eu falei: "Meu Deus, será que isso existe? Aquele Deus que a gente escuta ali, aquelas palavras, se isso existe, tem que acontecer isso". Eu fiz uma prova com Deus, eu não sabia que era prova com o Senhor, mas eu fiz uma prova e ali ele Respondeu. 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 Tem muita gente que faz hoje isso, né, às vezes, pede prova pra Deus, né, Gabriel? Mas nem muita gente não é respondido da forma que você foi respondida, né. Então, às vezes, a gente tem que ter o coração, né, também ali bem ligado na forma que Deus quer falar com a gente, né, mas a sua foi Foi rápido. tremenda. Foi de horas a oração que eu fiz, não foi uma oração que eu tinha feito de dia. É nessa oração aí que o prédio tremeu, né? Foi na oração que o pastor fez que o prédio tremeu. Olha, Saiu tudo que tem que sair daquela lugar. É porque na realidade foram 30 anos, né, Meu Deus. de ficou 30 anos na é, religião. muita dedicação, porque tudo que eu faço eu procuro fazer com dedicação, aprimoramento, então eu me aprimorei o máximo. Todos os lugares que você possa imaginar, experiência, eu vi, eu participei, muitas coisas. Eu tinha muitos cadernos de anotação também, que também foi dentro daquele saco, porque é o que eu falei, eu não era fácil, então o que eu via ali, eu queria tirar proveito da situação. Eu pensava: "Por que que você está ganhando sozinho?". "Ah, eu vou ganhar também". Então ali eu comecei a criar uma situação Era uma situação de interesse. de interesse, né. Então eu via, anotava, aprendia, e quando alguém comentava: "Ai Rita, eu tô passando por uma situação dessa". "Ah, eu tenho uma solução para o seu problema". Aí eu ia lá e praticava o que eu tinha aprendido, aí dali eu tirava proveito, ganhava dinheiro, ganhava roupa, ganhava joia, ganhava cortesia de alguma coisa, porque eram pessoas que tinham dinheiro, né. Eu é que Hum. era a coitadinha ali,
mas eram pessoas que remuneradamente eram bem. Bacana, bacana. Então, diaconisa Rita, e, né, em um desses processos, né, que você estava ali, consultava o os seus cadernos, as suas anotações, num desses processos, fala um pouquinho de como alguém chegou com a mala. Eu tive uma experiência muito interessante e eu pensei que fosse ser uma virada, aquela chave que você fala: "Não, agora eu vou dar uma guinada na minha vida", agora eu fui. Essa é a sorte. É, eu tinha minhas anotação, e ali eu fazia muitas amizades com pessoas, e ali chegou uma pessoa, ali conversando comigo, e ela tinha um processo ali na justiça há muito tempo, e eu falei: "Não, vamos resolver aqui, a gente vai fazer umas coisas, a gente vai fazer umas oração aí diferente, que você vai ter essa vitória". E ele teve a vitória lá no Maranhão e na Bahia, parece. E ele ganhou uma frota de táxi, era alguma coisa assim relacionada a isso, frota de táxi. E ele ganhou muito dinheiro naquela época. E aí ele me procurou e falou: "Olha, você resolveu meu problema. E aí eu vou ofertar aqui para você, é uma quantia". Você viu o que eu falei? Eu era pobre, eu não tinha noção de quantidade de dinheiro. Aí ele levou lá no local onde a gente se encontrava, conversava, a gente tinha ali, os rituais, e quando ele chegou com a mala, que eu fui conferir com os meus dirigentes na época ali, ai, Rita, pelo amor de Deus, agora é hora da virada, minha filha. Foi uma contabilidade de 37.000 em dinheiro. E a gente coloca R$ 37.000, Tá vendo? atrás, 12 anos atrás. Ele falou: "Agora tá bom, agora eu vou reformar aqui a casa e a gente vai fazer, uma festa grande, e aí eu vou até te promover de carro, vou até te Saiu promover". promoção Ah, porque saiu, eu queria, vai sair, eu falei: "Amém". Fiquei muito feliz, me dediquei, a gente comemorou, e ali ele reformou ali aquela casa, e no decorrer da reforma, começou a vir o dedinho midinho do Senhor, entendeu? Começou a acontecer umas coisas muito diferentes. E eu falei: "Meu Deus, e agora?". E que eu vou ter dinheiro, né, porque você vê dinheiro, você pensa: "Ah, vou ter dinheiro, vou ter participação nisso". Mas eu vou ficar sozinha? Não, eu quero casar. Eu tenho que resolver essa minha parte aí da minha área sentimental. Aí conversei com ele, eu falei: "Ó, eu tenho que resolver esse negócio aí, eu tenho que casar, não posso ficar mais nessa vida que eu levo, a gente tem um filho já". E aí eu fui fazer umas coisinhas, umas oração lá para poder casar, né, abrir os caminhos, pra poder conhecer alguém para me conhecer. E quando eu fui fazer essa situação, não deu certo, não foi aceito, e eu fiquei muito frustrada, falei: "Poxa, eu gastei dinheiro aqui nessa situação, não foi aceito". Eu falei: "Então tá bom, então vou aguardar". Aí fiz umas coisas mínimas ali que eu tinha que fazer, e aí eu fiquei um dia em casa, de repouso, descansando, né, que fazia parte ali do compromisso. E ali eu fui chamada a uma festa, um aniversário. E quando eu fui chamada ali para uma festa aniversário, eu conheci, uma pessoa, que é o meu atual esposo hoje. E a minha mente ficou conturbada ali, porque eu gostei dele, ele gostou de mim, mas eu falei: "Não vai dar certo, porque você vem de uma família cristã". Eu não frequento a igreja, assim, da mesma forma que vocês frequentam, mas vamos tentar. E ali eu tentamos, nos casamos, e começou, a perseguição espiritual na minha vida. Porque o meu filho, que não tinha nada a ver com a história, começou a ter problema psicológico. Dava problema na escola, dava problema com os coleguinha, começou a ficar muito retraído, ninguém queria mais ficar perto dele, porque ele surtava à toa. Aí fomos fazer vários acompanhamento, não é o que pode ser. E ia para uma clínica ali, eu conversava com o psicólogo profissional ali, e um dia a assistente social desse local falou para mim: "Olha só, esse problema é espiritual, eu vou dar alta para ele, mas você tem que resolver essa questão". E irmão, grava bem isso, ela deu alta para meu filho, eu fui embora para casa e fiquei frequentando a igreja, igual eu falei para você.
E naquele processo de estar indo na igreja, visitando, a aí eu ia ali para os cultos, e um dia eu me atentei. Falei: "Engraçado, aquela senhora que está sentada ali na mesa que vai ministrar, parece que eu conheço ela". Quando ela se apresentou, eu me lembrei: "É assistente social que falou para mim problema espiritual". Aí ela ministrou e aquela palavra entrou no meu coração, e eu falei: "Então eu estou no lugar certo, eu não vou sair desse caminho, eu não vou sair desse caminho". Mas as experiências, a cobrança, irmão, é uma coisa muito séria, porque as pessoas já acham assim: "Ah, eu vou para a igreja e tal, eu vou para lugar tal, eu vou assim, ali", e vai embora. Não dá um tchau, não dá uma satisfação, vai embora, mas você tem que fazer as coisas certas. Você tem que dar um tchau, não quero mais. E eu fiz isso, eu falei: "Não dá para mim, eu não quero mais". Mas mesmo assim eu sofri a retaliação, de parte espiritual, que chegou na minha parte física, de tão forte que foi. Da mesma forma como ele dá, ele tira, né. Sim. E começou a afetar minha saúde, eu comecei a ter vários problemas de saúde, comecei a ir a vários profissionais, eu comecei a engordar de uma tal maneira que eu fiquei quase 30 quilos acima do meu peso. Eu falei: "Tem alguma coisa errada", mas sempre na igreja, os irmãos me orientando, aquele processo de oração, aquela coisa toda, e eu fiquei muito enferma. E eu tive que tomar uma medicação injetável. E aquela injeção me gerou muitas enfermidades, meu ovário, meu útero, muitos nódulos, muitas coisas, e eu comecei a tomar muito medicamento, e o médico falou: "Ó, você vai ter que fazer uma cirurgia". Eu falei: "Ok, fazer uma cirurgia". Caminhando com Jesus, indo para casa, trabalhando, eu falei: "Mas tem alguma coisa estranha, eu tô sentindo muitas dores, eu tô tomando medicamento e vindo para a igreja, tudo mais, tomando medicamento, conversando ali com a minha liderança, com o pastor, tem alguma coisa estranha, eu venho para a igreja, eu tô sentindo dor, vou para o médico não diz nada. Ah, então vamos fazer uma campanha", a gente fez uma campanha no monte, Deus dê vitória, eu falei: "É, vamos ver o que que é então, porque eu tenho que fazer uma cirurgia". Aí eu fui para fazer os exames. Quando eu cheguei para fazer os exames de imagem, aí veio a minha surpresa. Eu não tinha nódulo, eu não tinha o mioma, eu estava gestante. E a minha gestação já estava avançada. Essa é a história do caroço? É? A Rebequinha, A Rebequinha? Não era um mioma, era um bebê. meu Jesus. E aí eu fiquei surpresa, ok, é um bebê. Foi para fazer os exames, tem que fazer um pré-natal, vamos fazer o pré-natal. Qual foi a minha surpresa quando eu cheguei para fazer o exame de imagem, que a gestação já estava no 6º mês. Olha, de 6 para 9 é muito. Estava com 6 meses. 6 meses, 6 meses, Gabriel. 6 meses. Eu falei: "E agora, como vai ser?". Aí ganha isso, ganha aquilo, uma pessoa com uma coisa, uma pessoa com outra, uma gestação complicada, muitos problemas, muita enfermidade, muito medicamento, e eu falei: "Meu Deus do céu, eu tenho que dar vitória de proteger a minha filha, né". E nesse percurso todinho, uma vez eu fui pra consagração, e eu orava muito, como eu oro muito, assim, ao Senhor, no ônibus, lavando louça, né. E ali eu conversava com o Senhor, eu falei: "Senhor, eu tô passando por tantos problemas, o que que tá acontecendo comigo? Meu Senhor, agora uma gestação, como que faz? Eu tô tão cansada, sabe, de passar por esse processo, eu tô abatida". Aí na consagração, Deus usou uma irmã, uma mulher de Deus, ela falou: "Ó, Deus manda te dizer que você vai ter um tempo de descanso, de refrigério, minha irmã. Fica calma, porque hoje ele tá dando um baixo". Aí pouco tempo depois, eu tô fazendo os exames, e a médica falou: "Ó, tem alguma coisa errada aqui com essa gestação, a gente vai ter que interromper antes. Não vai chegar lá 40 semanas não". E aí ela me internou. Estava faltando líquido, pouco líquido, algumas questões lá. Aí eu fui internada, e ali agendou uma cesárea expressa, fizemos a cesárea, a criança nasceu, eu fui para o quarto, mas eu senti alguma coisa estranha na cirurgia, sabe. Falei: "Esse hospital tá estranho, tem alguma coisa que não tá batendo", mas como a gente é muito espiritual, eu tentei ser um pouco carnal, eu falei: "Não, isso é coisa da minha cabeça, não tá acontecendo nada não".
E ali eu senti uma pressão no hospital, sabe. Eu via vultos, eu via várias situação, mas eu falei: "Não, isso deve ser normal, a gestação foi conturbada, os medicamentos, anestesia, tudo". Mas eu já saí daquela mesa de cirurgia diferente, estranha. E aí começa uma nova história. Sim, vamos aprofundar nessa his Rita? aí estamos curiosos em saber essa história. Eu saindo dali daquele centro cirúrgico, me senti mal, e eu falei: "Tem alguma coisa errada", mas os médicos falaram que era normal, que era tudo certo. Ganhei alta, fui para casa, comecei a me sentir pior, um inchaço, minha barriga começou a inchar muito, eu falei: "Tem alguma coisa errada comigo", muito enjoo, muita tontura, eu falei: "Tem alguma coisa errada". Retornei no hospital passando mal, o pastor me levou ao médico, chegando lá a médica falou: "Isso é tudo normal, volta para casa que saía da cesariana, todas as mulheres passam por esse processo". Falei: "Tem alguma coisa errada". E eu retornei em outro hospital, aí o médico falou: "Ó, você arruma a sua bolsinha, vê alguém para ficar com a neném, porque você vai ter que ir para o hospital. Tem alguma coisa errada nessa cesariana". E aí eu fui, com umas mulheres de Deus, de oração, porque Deus ele é muito maravilhoso, ele prepara tudo, ele preparou umas varoa de Deus, de mulheres abençoadas, me levaram, cheguei na emergência, fiz uma bateria de exame, e ali a doutora falou: "Ó, vou ter que te internar". Aí eu me internei normal, internei, depois veio a má notícia, falou: "Olha, tem alguma coisa estranha, você tá com uma bactéria, tem alguma coisa esquisita aí". Começaram a me vasculhar, eu comecei a ir para vários hospitais de ambulância, fazer vários exames, e eu falei: "O que que tá acontecendo?". "Transferência de hospital, temos que te transferir". Aí fui para o segundo hospital. Chegamos no segundo hospital, aquela bateria de exame, me reviraram toda. Mas teve um médico muito atento, falou assim: "Eu não vou poder ficar com você aqui não, você não vai poder morrer na minha mão". Eu falei: "Ah, mas como assim? Não é uma bactéria". "Não, eu vou ter que te transferir". Aí me colocou numa lista lá de espera, aí eu fui para outro hospital. Quando cheguei nesse outro hospital maior, com mais recurso, aí passei por 3 processos cirúrgicos ali. 3 processos cirúrgicos e literalmente a experiência com a morte, face a E face. como é que você recebeu essas notícias? Como é que a sua mente ficou? Você recebeu essa notícia que, era algo sério, algo muito grave. E toda vez tendo que ser transferida, É, você vendo o tempo transferida. passar, o tempo é curto. Primeiro eu fiquei preocupada, que eu falei: "Eu deixei uma neném de 7 dias em casa, como que faz? Mais os outros 2 filhos, como que se resolve isso?". Mas eu estava em paz, assim, com Deus, eu falei: "Poxa Senhor, o Senhor falou que ia me dar um tempo de refrigério, que ia dar um basta". Aí eu fui para a mesa de cirurgia, fiz a cirurgia, foi uma cirurgia muito complicada, eu perdi muito sangue, foi muitas horas. E voltando ali do centro cirúrgico, eu já estava com a vista, sabe, assim, passada, já estava bem aqui na terra, meio que no céu, falei: "Eu acho que hoje eu não vou passar não". Eu estava me sentindo muito fraca, e o efeito ali da anestesia indo embora, eu estava sentindo muitas dores, que eu gritava muito. E o médico falou: "Olha, eu vou ter que te dar morfina, pra você conseguir dormir", porque eu estava no CTI, então as outras pessoas precisavam ter sossego, né, pessoa gritando de dor. E o Senhor me deu outra experiência sobrenatural ali. Eu falei: "Senhor, se o Senhor tiver que me levar, o Senhor me leva, mas prepara alguém para cuidar dos meus filhos", aquela oração de mãe, né. Aí veio um enfermeiro, um médico, na hora eu não sei, porque eu estava meio sem anestesiar, veio um homem, né, de branco, um médico, um enfermeiro, falou: "Não, fica calma, Rita, segura na minha mão". Aí eu segurei na mão dele, ele falou: "Fica calma, fica em paz". E ele começou a entoar louvores da harpa. Aí eu falei: "Ué, o médico cantando louvores da harpa". Mas como eu estava anestesiada, eu não estava mais ciente, né. E ali eu tive aquela experiência, entrei num sono, um descanso, e eu não sei se foi um dia depois, outro dia,
não sei porque eu perdi a noção de tempo lá dentro. E aí eu procurei saber para poder agradecer, né, porque ele ficou tão simpático comigo, ele me viu uma mulher de Deus, meu pensamento, falei: "Poxa, aquele médico, aquele doutor viu com uma mulher de Deus, começou a entoar louvores". Eu comecei a procurar por ele, naquele corpo ali da enfermagem, e uma enfermeira me chamou, falou: "Minha irmã, você é cristã?" Eu falei: "Sou". "Deixa eu te falar uma coisa, eu trabalho aqui nesse hospital tem 15 anos. Aqui nesse Nunca vi nenhum. hospital não tem essa pessoa que você descreveu não". Aí eu entendi mais uma vez que era o zelo de Senhor, o cuidado dele para comigo, mas uma experiência sobrenatural. Sim. Dentro do hospital, uma pessoa pega na sua mão, começa a cantar com você e você consegue ter um tempo de refrigério. Mas eu questionei o Senhor, falei: "Poxa Senhor, eu fui para um hospital, estava no CTI, tô em outro, tô no CTI de novo. Toda hora eu vejo alguém indo embora e eu ficando, toda hora alguém indo embora e eu ficando. Por que que tá passando isso comigo?" Aí o Senhor falou nitidamente, eu escutei a voz do Senhor falando para mim: "Eu não falei para você que eu ia dar um tempo de refrigério para você? Um tempo de paz? Aí que você não precisa fazer comida, que você não precisa arrumar casa, é que você não chama atenção de filho, não discute com o esposo. Aqui você vai ficar em paz". Então ali é nesse momento que você acredita que Deus estava te dando uma nova chance, né, não só de viver, mas também de amar Sim, com um novo propósito. é um novo propósito da minha vida. Eu falei: "Meu Deus, olha como é o cuidado do Senhor para com a minha vida, me deu mais uma oportunidade", porque eu fiquei muito tempo, eu acho que foi quase 2 meses de internação. Então foi uma experiência, assim, tremenda. E quem estava, aqui fora, todo mundo estava se movimentando. Vários vizinhos, parentes, amigos, irmãos, várias igrejas se reunindo, fazendo relógio de oração. E quando eu vi o grupo depois que eu saí do hospital, eu falei: "Meu Deus, tinha mais de 1000 pessoas no grupo, Meu de Deus. todo o Brasil". Tem missionárias que me ligam, mulheres de Deus, pastores até hoje, e falam: "Irmã, você tem que vir aqui dar o testemunho, você tem que vir aqui porque nós oramos, você sobreviveu", porque literalmente eu tive a experiência que Lázaro teve. Então já fala pra eles lá, ó, você vai dar uma testemunha aqui no Fé Além do Altar. Ah, fala aí pessoal, já segue lá, arroba Fé Além do Altar no Instagram, no TikTok, no Spotify e aqui no YouTube. Não deixa de se inscrever e deixar seu like, tá bom gente? Fala pra eles seguirem aqui o canal, esses aí dos 1000 aí. Segue o canal, meus amigos, meus irmãos em Cristo, curte, Tem compartilha. mais de 1000 gente. 1000. Desapoia aí, pessoal. Mas é verdade, irmão, tem pessoas que provam que verdadeiramente eu estive ali nos laços da morte, passei por aquelas experiência toda e eu falei: "Senhor, muito obrigada", porque você acordar todos os dias e ver as pessoas à sua volta indo embora e você ali ficando. Olha, estava cheio de dreno, cheio de aparelhos ali, mas eu não estava entubada, irmão, eu não estava entubada, todo mundo estava entubado ali, eu não estava. Eu conseguia falar, eu conseguia ver as coisas, muitos irmãos foram usados ali para fazer oração pela minha vida. Uma situação horrível, né. Eu já fiquei no CTI assim também já e, rapaz, é tenso o negócio ali. Você vê todo mundo a maioria das pessoas estão ali sedada e você tá lúcido vendo as coisas que tá acontecendo ali, rapaz, cara que não tem Jesus fica doido. Fala assim: "Ih, o próximo sou eu". Mas você vê a mão do Senhor a todo momento, porque os enfermeiros tratavam de mim de forma diferenciada, eu via, sabe, o cuidado de Deus usando os irmãos ali, e as pessoas acham que, ah, é tribulação, tô enferma, às vezes se entrega, sabe. Ali a todo momento eu orava ao Senhor, pedia a Deus pra me dar uma nova oportunidade, o Senhor tem obra na minha vida, o Senhor fez promessa, eu tenho que sair daqui". E eu saí dali diferente. Então a senhora sente que isso que a senhora passou foi um tratar que Deus fez com a senhora? Foi um tratamento de choque por várias experiências. É o vale, né. Muitas pessoas passam por processos e elas falam assim: "Ah, mas eu tô passando por uma caverna, tô passando por um deserto".
Mas quando Deus te coloca no vale, é só a mão dele. E ali ele mexe na sua estrutura. "Ah, você queria paz? Eu te coloquei no lugar de paz". Ali eu não fazia nada, tinha comida na mão, não me levantava, porque eu estava no CTI, eles me davam um banho, eu não tinha trabalho nenhum. Você falou: "Não falei que eu ia te dar um tempo de refrigério?". Eu te dei. Você pediu pra mim, você não falou que estava cansada? Eu fiquei 2 meses descansando ali. Mas quando a gente fala com o Senhor, a gente fala numa intenção, né: "Ah, Senhor, eu quero descanso, A quero expectativa. paz", sendo que o Senhor ele trabalha da forma dele. Porque enquanto eu estava lá dentro, cada filho meu ficou na casa de um, ficou na casa da tia, outro ficou na casa da avó, meu esposo teve que ficar no hospital comigo, tinha que trabalhar, tinha que ir para casa, tinha que ver as crianças. Sei, a família toda foi mexida. Todos os meus amigos, vizinho, parente, fizeram ali uma corrente de oração, de ajuda, de escala. Hoje eu fico, amanhã o outro fica, amanhã o outro fica. E quem estava fora da presença teve que entrar, porque tinha que orar, tinha que interceder. Não, vamos fazer relógio de oração. Então eu orava, mesmo sem estar indo para a igreja, eu orava. E muitos voltaram para a presença do Senhor, né? E Deus tem sua maneira de trabalhar. E tinha um propósito. Você quer paz, eu vou te dar paz, mas aproveitando a paz que você me pediu, eu vou trabalhar no esposo, vou trabalhar nos seus filhos, vou trabalhar na sua sogra, vou trabalhar nos seus irmãos. Ele foi trabalhando em todo mundo, Muito importante isso. trabalhando todos. A gente tem que ter cuidado, né, com o que a gente vai pedir ao Senhor, né. Aham. Aí a gente tá esperando uma coisa e aí Deus ele vai e faz um reboliço, faz algo totalmente diferente daquilo que estava esperando, né. Você quer paz? Então tá bom, vai ser do meu jeito, vai ser dentro do CTI. Que paz é essa, né? Você gostaria de uma paz dessa, varão? Eu não. Ah, eu fiquei no CTI também, né, cara, então eu não gostei não. Não. Então vamos sair desse vale, né, vamos sair desse momento difícil, né. E como foi depois de voltar, né, do hospital, né, do CTI, né, já, se recuperando, né. Como foi esse momento, né, com a sua filha ali agora, com a Rebeca, né? Eu saí meio confusa do hospital, porque eu fiquei muito tempo lá dentro. Então eu não sabia mais andar. O médico falou: "Você tem que fazer fisioterapia". Eu falei: "Eu não aceito, fisioterapia eu não vou fazer". E eu não sabia falar, não sabia andar, não sabia comer, eu não sabia fazer mais nada. Eu falei: "Mas eu tenho que me levantar, porque tem algo diferente para mim, uma vida nova, uma nova rotina, uma nova história, e eu tenho que superar". Então eu superei essa minha parte física e também a minha parte emocional, minha parte espiritual, tudo mudou. Eu tenho uma nova versão de tudo hoje. Eu falei para o Senhor, eu fiquei dois meses deitada aqui sem poder comer, sem poder beber água, sem poder fazer nada. Então, a partir de hoje, Senhor, eu não posso mais te largar. Tudo que eu fizer, respirar, beber uma água, ir no banheiro e trabalhar, tem que glorificar o teu nome. Aonde eu vou, irmão, na padaria, no mercado, a oportunidade que eu tenho, eu falo: "Irmão, volta para Jesus". "Ah, mas eu não quero". Aí eu conto a experiência que eu tive. Volta, irmão. Porque muitos ficaram lá e não puderam voltar. E eu tive a oportunidade de voltar. E hoje eu tenho a obrigação, como forma de gratidão, de fazer tudo diferente. Eu preciso estar falando do amor do Senhor, da misericórdia dele, do zelo, do cuidado. Do cuidado. O Senhor providenciou tudo. No sexto mês eu não tinha nada. O Senhor providenciou tudo. Mobília, fraldas, roupa, leite, porque o meu leite secou devido à medicação. Aí quando você vai olhar o valor de uma fórmula na farmácia, você bate desespero, o Senhor providenciou tudo. Igrejas que eu nunca pisei a planta do meu pé fizeram campanha de leite para chegar na minha casa. Irmãs que eu nem conhecia enviava recurso para poder não, o leite do neném chegava, leite toda hora, uma lata de leite, toda hora uma roupa, um pacote de fralda, até hoje, minha filha tem 9 meses. Eu ainda não comprei fralda para ela. Eu compro uma pomada, uma coisa ou outra que acaba, mas o Senhor sempre entra com a providência. "Ah, mas a roupa da neném tá pequena", aí você pega aquela bolsinha da doação, daqui a pouco chega 2, 3. Então o Senhor ele supre todas as necessidades.
Tem choro? Temos tristeza? Temos decepção? Temos. Mas o nome do Senhor tem que ser glorificado em tudo. Por que que eu estou passando por tristeza? Por que que eu estou passando por decepção? Você tem que ver o que que Deus quer trabalhar em você naquela situação. Então hoje eu não discuto mais, não brigo, não fico perdendo meu tempo com coisas, sabe, que não adianta você discutir, brigar. Hoje é tudo para engrandecer o nome do Senhor. Senhor, muito obrigado porque eu estou bebendo um copo d'água. Eu não podia beber água. Os enfermeiros pegavam gás e botavam nos meus lábios. Hoje eu tenho uma comida para comer. Tudo é para o nome do Senhor ser glorificado. Agradeça ao Senhor em oração, mas agradeça fisicamente também. Falei: "Senhor, quando eu sair desse hospital, eu preciso de uma consagração, agradecer pelo milagre que o Senhor fez, me alegrar com as pessoas que oraram, que choraram comigo". E hoje em dia a gente não vê em nosso meio gratidão. "Ai, mas o pastor não pode falar comigo, eu mando mensagem, ele não me responde. Ah, mas a liderança tal não fala com". Gente, pelo amor de Deus, isso daí é futilidade. As pessoas têm vida, trabalham, às vezes na hora não dá para responder. Agradeça porque você está respirando. Estamos aqui agora nesse momento, quantas pessoas estão precisando de oxigênio? Quantas pessoas já foram a óbito? Quantas pessoas estão nascendo? Hum, E as pessoas ficam discutindo por problemas que não tem nada a ver, lugar nenhum, né. não vai levar a lugar nenhum. Temos que ser grato ao Senhor, pelas vestes, pelo calçado e pela comida que não falta, irmão. Quando a gente perde, né, quando a gente, eh, perde aquilo que a gente estamos ali sendo sustentado, é que depois a gente sente falta, né, quando a gente sente falta ali e vê que a gente tinha tudo e a gente não dava valor, né. A Exatamente. gente tinha um lugar onde morar, né. Eu creio que a senhora naquele momento ali ficou com muita vontade de também, cultuar a Deus e não podia, de poder adorar, de poder louvar Ele, né. E aí quando a senhora voltou, né, à casa do Senhor novamente, eu creio que foi uma alegria imensa pa passar pela igreja, né, passar pela porta, cultuar a Deus, né. Como é que foi o primeiro culto? Eu chorava muito lá no hospital. E eu pedia muito perdão ao Senhor. Eu falava: "Senhor, quantas vezes eu pude ter oportunidade de estar na tua casa, Sim. de estar orando, de estar somando na obra do Senhor, e eu não fui para sua casa, porque eu fiquei vendo televisão, porque eu não estava querendo ir, que a irmã me olhou de cara feia, sabe, situação que bobas". Uhum. E eu muito querendo aquela situação. E eu falei: "Meu Deus, está tendo uma escala na igreja, os irmãos estão pregando, os irmãos estão ministrando", mas eu falei: pastor, me coloca nessa lista", porque eu sabia que eu ia voltar. Eu tinha convicção que eu ia voltar. Falei: "O Senhor não vai me levar, o Senhor fez promessa, eu vou voltar e todas elas vão ter que se cumprir, mas quando eu voltar para casa, eu vou voltar diferente. Para casa espiritual, para o meu lar, eu vou voltar diferente". E quando eu fui vendo ali a data passando, o ano do meu aniversário eu passei no hospital. Aquela data, as data passando, eu falei: "Meu Deus, os irmãos estão ministrando na igreja, o meu nome está lá na lista", eu falei: "Pastor, me coloca lá no final, porque eu vou, eu vou". E 15 dias depois que eu fiquei em casa, que eu cheguei, que eu ganhei alta, eu vim ministrar a palavra. Estava toda costurada? Estava sentindo dor, estava muito fraca, mas eu estava com fôlego de vida. E quando eu saí da minha casa para vir para a igreja, eu só chorava. Falei: "Senhor, muito obrigada, eu tô respirando, eu tô vendo a rua". Eu tô podendo ir para a igreja, ver os irmãos, apertar, abraçar. E muitas vezes a gente passa pelas portas da casa do Senhor e nem cumprimenta o irmão com a Hum. paz do Senhor. O irmão fala com você, você finge que nem escuta. Irmão, nós temos que dar valor a essas coisas. Quantas vezes eu não queria vir para a casa do Senhor e lá, no meu momento de paz, eu refleti. Falei: "Nunca mais. Tá chovendo? Eu preciso ir". Eu tenho uma bebê pequena, muitas pessoas falam: "Mas você tem que descansar. Tem muito pouco tempo". Eu falo: "Não, não tem mais tempo, o tempo é agora. Se tá chovendo, eu não vou trazer a neném na chuva, mas eu venho, eu tenho que vir para a igreja, eu tenho que agradecer o Senhor". "Ah, mas é pelo", não, não é pelo homem. O pastor estava junto comigo, a missionária estava junto comigo, a igreja, todos estavam, eu sou grata, mas a minha gratidão primeiramente é pelo Senhor.
Eu tenho que agradecer a Ele por esse fôlego de vida. Eu tô respirando, eu tenho que estar aqui na casa do Senhor. Nem que seja para passar um pano no banheiro, irmão, mas eu tenho que passar com alegria. Porque muitas vezes eu estava em cima de uma cama e nem no banheiro eu podia ir. Imagina o constrangimento. Você de idade, uma mulher de 41 anos em cima de uma cama, pessoas tendo que te dar banho, sabe, te ver ali. Então ali, irmão, a vergonha teve que ir embora, porque é enfermeiro, é masculino, é feminino, é do plantão, você não escolhe. Então a vergonha teve que ir embora ali, sabe. Fiquei muito mais humilde, totalmente, mais humilde de coração, não é de coração, fiquei mais humilde, sabe, mais pé no chão, sinto mais a dor do meu irmão. Hoje a minha irmã tá triste, minha irmã tá precisando de daqui um coração novo. Eu saí dali, assim, literalmente eu nasci de novo. Eu nasci uma nova mente, um novo coração e o corpo. Até o meu corpo tá novo, tem coisas, assim, que eu falo: "Senhor, só o Senhor podia tirar isso, só o Senhor podia acrescentar aquilo", então é só gratidão, irmão. Que todos possam aproveitar essa rica oportunidade de viver, de ter fôlego de vida. Amém. Então, diaconisa Rita, de acordo com tudo que você já viveu, tudo que você já passou, tem alguma promessa de Deus no seu coração que você ainda guarda, que você espera se cumprir? Com certeza. Eu aguardo ainda em vida ver a minha família salva. Meu esposo, meus filhos, vizinhos, colegas de trabalho, todos que um dia pararam, intercederam pela minha vida. Eu creio que o Senhor tem um propósito na vida deles. Mas o Senhor está trabalhando, porque de vez em quando chega uma mensagem diferente: "Ó, irmã, tô visitando ali, tô aqui, tô sentindo no coração, tô lendo uma palavra", e eu creio que o Senhor usou essa situação para poder alcançar outras vidas. Mas eu preciso ver minha família no altar, Amém. todos servindo a Jesus. Amém. Mais uma pergunta, ô Rita, diaconisa Rita. Se você pudesse descrever Deus com uma palavra só, qual seria? Amor, Deus é amor. Deus é amor. Tá. Para a segunda pergunta, então, é uma música que marcou a sua vida. Você tem alguma música que marcou a sua vida? Os louvores da Bruna Carla, no início da minha caminhada, me acalmaram bastante. Tá. Especificamente um não, são vários, já com as pastora Claro, né, é fã da Bruna Carla. cada processo é um louvor É diferente. um louvor diferente, né. Ele deu uma respirada pra poder falar, eu me Como é fazer encerramento? Vai fazer encerramento. Agora volta lá naquela pergunta do encerramento. Aqui, ó. Qual o conselho? Ah, sim, sim. Pulou. Tá bom, show. Pode soltar aí. Gente, infelizmente chegamos ao nosso final, né, mas como a gente, sempre gosta a diaconisa ficou nervosa, né, eu creio que Muito. durante a Esse eu fiquei. foi se soltando, mas foi testemunho de vida maravilhoso, forte demais, né, que, eu acho que abençoou, edificou não somente a minha vida, mas de todos que estiveram aí também ouvindo, né. E é como a gente sempre damos a oportunidade do nosso convidado no encerramento, dar uma palavra para os nossos, telespectadores, né, que estão nos ouvindo agora. A só pode orar para a câmera ali e falar aquilo que Deus colocar no coração. Amém. Pra você que não conhece Jesus verdadeiramente, é emocionada como eu, uma época estava como eu era, uma época vai sem compromisso, outra época não vai, não há mais tempo. É Jesus, não tem pra onde correr. Porque quando você tá num velório, num leito de hospital, passando por uma situação, o primeiro nome que você traz à memória é Jesus. Então corra para os braços do Senhor, esquece coisas individuais, irmãos. Procura fazer coisas coletivas, coisas com pessoas, sair, passear, conversar. Aproveita o máximo que você puder.
porque a qualquer segundo pode ser a sua hora, pode ser a sua senha, não era minha. O Senhor mandou eu voltar, não era a minha senha, mas pode ser a sua. Então, se apega verdadeiramente com as coisas do Senhor. Ame mais seu esposo, ame mais sua mãe, seus pais. Seja obediente, você que é jovem. Reconheça o amor dos seus pais, a dedicação. Seja respeitoso, porque eu fosse uma pessoa ruim, cheia, eu sou a Rita, ninguém ia se prontificar, irmão, a orar, tá intercedendo, a ter um carinho, um amor, atenção. Então, seja amor, Deus é amor, seja amor. Irmã Rita, a sua história é uma flecha no coração de quem ouve. Obrigado por compartilhar esse momento com a gente, né. Esperamos você aqui mais vezes, com mais Sim, pastor, testemunhos. hoje tem muita coisa ainda mais aí. Tem bastante. Temos estudo bíblico aqui também. Me chama, eu vou dar mais calma, eu vou dar mais tranquilo. Episódio temático, né? Prático, é, exatamente, né. Isso aí. E aí, Gabriel, chegamos ao fim de mais um episódio, né, gente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Tá conosco até aqui. E até a próxima. Até a próxima. Fé além do altar. Fala, pessoal. E aí, o que acharam do nosso novo quadro, Testemunhos Reais? O que você achou, Gabriel? Gente, essa história foi linda demais, né? Muito forte, né? Como eu falei pra vocês, né? A gente tem que parar pra ouvir, porque realmente é Deus em cada detalhe. Exatamente, pessoal. Então, não deixe de seguir o nosso arroba no Instagram, Mevrak Fé Além do Altar. Aqui no YouTube, Mevrak Fé Além do Altar. Spotify, Mevrak Fé Além do Altar. Estamos no TikTok também, né, Gabriel? Isso aí. Facebook, né? Passa lá, curte a nossa página. Vamos deixar algumas coisinhas bem prontas lá para vocês. Inclusive, esse testemunho maravilhoso da nossa diaconisa Rita aqui vai estar lá na nossa página do Facebook e do Instagram também, né? Isso aí. Então, pessoal, comente, compartilhe, nos ajuda, tá bom? Aqui esse projeto vem alcançar cada vez mais vidas, tá bom? E olha, não se esqueça de nos apoiar também aqui, vai estar aparecendo aqui o nosso QR Code, tá bom? Então nos ajuda também, né, para que nosso projeto venha crescer a cada dia, tá bom, pessoal? E também vamos convidar o pessoal que tem testemunho forte, pessoal que gostaria de comentar, passou por uma história de vida, a qual pode compartilhar, a qual seja edificador, né? Entre em contato com a gente, tá bom? Bota um comentário aí, entre em contato conosco que vamos ser um prazer, né, de trazer aqui. Nossa equipe vai responder Isso aí. você, vai entrar em contato contigo, vai marcar um horário e você pode estar aqui na nossa mesa Isso aí, falando seu testemunho, né não, Gabriel? com certeza. Pessoal, então é isso. Fica com Deus. Valeu.